Bom dia, irmãos. Tudo bem? Sou o pastor Wagner da Igreja Batista Palavra da Graça e estamos inaugurando hoje uma série de pequenas mensagens, pequenas mensagens baseadas na Bíblia Sagrada, nas Escrituras Sagradas, para a nossa edificação. E nós estamos vivendo esse momento complicado, das pessoas confinadas em casa, em quarentena. E o tema que eu gostaria de trazer para vocês tem tudo a ver com esse momento que nós estamos vivendo. É um trecho que eu escolhi da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a segunda carta, que trata sobre fortalezas mentais, padrões de pensamentos que muitas vezes impedem que nós vivemos aquilo que Deus tem de melhor para nós, que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida. Então, eu vou ler esse trechinho, é um trechinho muito curto, aqui na Nova Versão Internacional, mas você pode, depois, se um dia você quiser acompanhar na sua Bíblia, você pode ler, fique à vontade. Então, a passagem está na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 3. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Que trecho pequeno, mas que trecho profundo para falar sobre isso, irmãos. Se os irmãos verificarem, o Novo Testamento, ele é riquíssimo, somente nas epístolas, de passagens que mostram como a vontade de Deus é algo maravilhoso para nossas vidas e como nós resistimos, até de forma inconsciente, muitas vezes, para que essa vontade de Deus seja aplicada na nossa vida. Se você perguntar para qualquer pessoa se ela gostaria de saber qual é a vontade de Deus para a vida dela, seja ela um cristão ou não, qualquer pessoa gostaria de saber. Qualquer pessoa gostaria de conhecer a vontade de Deus para a sua vida, não é verdade? Porque se ela conhece a vontade de Deus para a sua vida e consegue alinhar a sua vontade à vontade de Deus, ela vai experimentar coisas maravilhosas na sua vida. Ela vai experimentar as bênçãos de Deus. Mas muitas vezes, irmãos, sem ter uma consciência muito clara disso, nós resistimos à vontade de Deus. Nós temos dificuldades em alinhar a nossa vida à vontade de Deus. E isso traz muito sofrimento, isso traz muitas vezes dificuldades diversas para nossas vidas. E a questão é, desde que Jesus Cristo entrou nas nossas vidas e o Espírito Santo passou a habitar em nós, muita coisa mudou. Muita coisa mudou para melhor, As próprias pessoas que nos cercam veem que quantas mudanças boas aconteceram conosco, quantas coisas boas e maravilhosas aconteceram conosco. Mas, por outro lado, ainda temos coisas na nossa vida que parece que não andam, parece que estão travadas, parece que estão paralisadas e que parece que por mais esforço que a gente faça, parece que não avança nessa área. É como se a vontade de Deus naquela determinada área encontrasse uma forte resistência dentro de nós. É isso que o apóstolo Paulo está chamando de fortalezas. Fortalezas que tem dentro do nosso subconsciente, que tem dentro de nós. E que nós precisamos mudar. E que essas fortalezas precisam, o termo que ele usa é um termo militar, é um termo muito forte, essas fortalezas precisam ser destruídas. Mas eu queria já começar a falar sobre esse assunto e dizer que essas fortalezas mentais, que a gente pode entender como padrões de pensamento, padrões de conduta que influenciam a gente, que foram plantadas desde a nossa infância, por forças espirituais malignas, que plantaram dentro do nosso subconsciente, que funciona como uma espécie assim, de um tipo de bomba relógio, que vão prejudicar o nosso andamento, o nosso crescimento no Senhor. Essas fortalezas, nós, olhando brevemente o que o texto está falando para a gente, nós não temos condição
de vencê-las, de derrubá-las, de destruí-las, usando a nossa própria força, usando o nosso próprio conhecimento. Não, nós precisamos de outro tipo de armas para vencer isso. E é isso que o apóstolo Paulo está colocando aqui. Ele está dizendo que nós precisamos de forças espirituais. As nossas armas da nossa milícia não são carnais, quer dizer, não é da nossa natureza. Elas são espirituais. Nós vamos recebê-las de Deus para vencer esse processo. Então nós precisamos de Deus, precisamos da palavra de Deus para vencer essas fortalezas. Isso é o ponto básico. Então algumas coisas eu preciso reconhecer. Primeira de todas, irmãos, a coisa mais importante da sua vida, se você já ainda não fez, eu convido você a fazer isso agora, é entregar a sua vida a Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus seja o Senhor da sua vida, você aceitar o domínio de Cristo, o Filho de Deus na sua vida, reconhecer, o que a Bíblia chama reconhecer num processo de arrependimento de pecados, né? Nós reconhecemos que uma mudança de mente precisa ser feita, que precisamos entregar a vida a Jesus Cristo, para que Ele seja o Senhor da nossa vida. Ao fazer isso, irmãos, a coisa mais maravilhosa que pode acontecer com o ser humano, a promessa que Deus fez desde o início da Bíblia, Deus vem morar dentro de nós na pessoa do Espírito Santo. O próprio Deus morando em nós e nos transformando num processo que a Bíblia chama de processo de santificação, que nada mais é a gente pensar e agir como Jesus Cristo é e age. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa, quando o Espírito Santo já está dentro de nós, é nós reconhecermos que em várias áreas da nossa vida nós precisamos mudar. Várias áreas da nossa vida nós necessitamos mudar. E a terceira coisa, para que essa mudança aconteça, eu preciso buscar conhecimento em Deus. Eu preciso buscar sabedoria que está em Deus, que é nos dada por meio da sua maravilhosa palavra. A palavra da graça, que a Bíblia, que as Escrituras Sagradas nos traz. E a quarta coisa que ele está falando aqui para a gente, que você pode resumir, é que eu não devo aceitar meias verdades. Eu não devo aceitar a sabedoria desse mundo, a sabedoria que eu tenho, que eu acho certo, que eu acho errado. Isso não vai funcionar, irmãos, para que a gente possa vencer essas fortalezas. Agora, como a gente identifica essas fortalezas dentro de nós? Esses padrões de pensamentos, essas fortalezas mentais. Primeira coisa que eu vou falar antes de a gente entrar nesse assunto, e que nós vamos usar alguns vídeos para falar e abordar sobre isso, é que o Espírito Santo, que é o próprio Deus dentro de nós, apesar de todo o seu poder criador, seu poder que é ilimitado, o Espírito Santo não vai poder fazer absolutamente nada em nosso favor para destruir essas fortalezas mentais se nós não quisermos. Depende 100% do meu querer mudar. Eu preciso ter a consciência que eu preciso mudar. O Espírito Santo, ele é um cavaleiro, ele respeita as nossas vontades, ele respeita o nosso querer, ele não vai fazer nada aquilo que nós não queremos. Uma das missões do Espírito Santo é implantar as marcas do caráter de Cristo em nós. E uma da marca principal do caráter de Cristo, ele mesmo fala, né? Aprendei de mim que sou humilde de coração. É essa humildade de reconhecer perante Deus, Senhor, preciso da sua ajuda nessa área. Então, o apóstolo Paulo está falando para nós que essas fortalezas mentais aqui só podem ser vencidas por meio de armas espirituais. Permita que eu leia de novo o texto, querido. Pois embora vivemos como homens, algumas Bíblias falam andamos na carne, né? A palavra carne significa esse complexo de corpo humano, de personalidade humana, de vontades, emoções, aquilo que forma o nosso ser. Embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos.
As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, reparem, ele está dizendo que, apesar de nós estarmos vivendo como homem, graças à presença do Espírito Santo em nós não vivemos de acordo com os padrões humanos. Existe um poder que atua dentro de nós, a natureza divina que está dentro de nós, que vai nos impelindo o nosso modo de ver e o nosso modo de encarar a vida e viver segundo os padrões de Deus. É isso que ele está aqui dizendo aqui para a gente. Nós não militamos segundo a carne. Nós não seguimos padrões humanos. Nós estamos sendo dirigidos pelo Espírito Santo. Por isso, as nossas armas para vencer essas fortalezas, e entenda, querido, fortaleza é um termo militar. Fala de um lugar fortificado, plantado dentro do nosso coração, dentro do nosso subconsciente, que fica atuando o tempo todo dentro da nossa mente. Então, a arma para vencer essas fortalezas, para destruir essas fortalezas, não são humanas. Não vai vir de sabedoria humana, não vai vir de ciência humana, não vai vir da ciência da psicologia, não vai vir da psiquiatria, não vai vir de remédios, não vai vir de nada disso. Vai vir diretamente do Espírito Santo de Deus por meio da sua palavra, para que essas fortalezas sejam destruídas, para que o nosso modo de pensar se alinhe com o modo de pensar de Deus. E aí nós vamos experimentar muitas coisas boas na nossa vida. Finalmente ele fala aqui, anulando os sofismas, anulando os argumentos humanos, toda a altivez que se rebela contra o conhecimento de Deus. Essa é a marca do nosso mundo, hein? Toda a sabedoria do mundo ela é pautada contra a sabedoria de Deus. A palavra de Deus fala em Romanos capítulo 8 que a nossa carne milita contra o Espírito. Depois que nós vamos tendo consciência dessas fortalezas dentro de nós, que atuam muitas vezes de forma inconsciente e que infelizmente causam muita dor, causam muito sofrimento e impede que a gente experimente a vontade de Deus, nós vamos aprender a levar todo o pensamento cativo a Cristo. Em outras palavras, nós vamos ter uma disciplina mental, uma maneira de pensar com a ajuda do Espírito Santo que vai fazer que a nossa vida comece a ficar alinhada à vontade de Deus. E aí nós vamos experimentar uma coisa muito boa, queridos, e muito importante para o tempo que nós estamos vivendo hoje. Nós vamos experimentar o poder de Deus nas nossas vidas. Eu queria ilustrar isso, esse tipo de fortaleza, com uma história que eu já contei na igreja durante uma determinada pregação que eu fiz. É um exemplo que aconteceu há mais de 50 anos atrás na Inglaterra, que você pode dizer, não, mas o que isso tem a ver com os dias atuais? Tem tudo a ver, porque isso reflete o momento que nós estamos vivendo e o padrão de conduta, de pensamento, que mostra a ação desse tipo de fortaleza. A história se passou com o pastor Lloyd Jones, lá em Londres, na década de 50, ele pastoreava uma igreja em Londres. E ele conta essa história num dos seus livros. Ele conta que havia um homem que era casado, mas era um homem que tinha um temperamento muito difícil. Ele saía à noite, ele não ficava em casa à noite, ele ia para os bares, bebia nos pubs, bebia muita cerveja, e quase todo dia ele voltava de uma briga. Ele batia nas pessoas, ele brigava muito com as pessoas, nessas saídas noturnas que ele fazia. Ele tinha um temperamento muito difícil, era aquela pessoa com pavio curto. E a causa da briga, você pode até achar ridículo, mas a causa da briga, a causa da confusão, é que ele cultivava um bigode gigantesco. Ele tinha um amor para aquele bigode, um carinho para aquele bigode, e qualquer pessoa que falasse qualquer coisa sobre aquele bigode, apanhava dele. Então, todo dia tinha esse problema. Causava muito sofrimento na família, e causava muito sofrimento também na vida dele. Mas ele não conseguia controlar esse temperamento. Até que em determinado dia, ele tem um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se converte, entrega a sua vida ao Senhor Jesus. E o Espírito Santo começa
a fazer uma mudança na vida daquele homem. Ele passou a congregar naquela igreja, passou a ir com a família, e não saía mais à noite para as orgias, para as bebedeiras que ele tinha feito durante tantos e tantos anos. Ele se tornou uma pessoa mais calma, ainda tinha explosões de temperamento, mas ele foi melhorando a olhos vistos, né? Todas as pessoas ali estavam constatando essa mudança. E ele continuava com o bigode dele. E passou a frequentar a igreja. E um dia, o pastor Lloyd Jones está no púlpito e olha para ele e repara que ele estava sem bigode. E o pastor ficou muito preocupado. Ficou preocupado, será que alguém da igreja foi procurar esse irmão e falou que ele não deveria usar mais aquele bigode, que aquele bigode não era a marca do passado? Enfim, fez algum tipo de comentário sobre o bigode dele. E isso era uma coisa que preocupava muito o pastor Lloyd, porque ele não gostava de julgar as pessoas, ele não permitia que nenhum membro da igreja fizesse nenhum tipo de julgamento sobre nenhuma pessoa da igreja, ou nenhuma crítica sobre a conduta da pessoa, que isso não era um comportamento cristão, que nós não estávamos autorizados a fazer isso. E aí ele, com muito tato, com muita delicadeza, ele foi falar com esse homem. E se aproximou dele, falou: sou pastor Lloyd, você está frequentando aqui minha igreja, eu tenho notado que você está vindo com a sua família. Você permite que eu faça uma pergunta pessoal? Por que você tirou o bigode? Alguma pessoa aqui da igreja falou alguma coisa para você sobre isso? Porque ninguém está autorizado a fazer esse tipo de pergunta ou ter esse tipo de crítica. Se alguém já fez, eu já peço desculpa de antemão a você. E o homem, com muita calma, com muita serenidade, falou: não, pastor, ninguém aqui da igreja falou nada, pelo contrário. As pessoas aqui me recebem muito bem, eu sou muito bem acolhido por todas as pessoas. É que ontem eu estava fazendo a barba e eu tenho, desde que eu entreguei a vida para Jesus, eu não sei explicar bem em detalhes, mas eu tenho notado que a minha maneira de pensar, a minha maneira de encarar as pessoas e ver as pessoas, a minha maneira de relacionar com as pessoas tem mudado, sem nenhum tipo de esforço da minha parte. Eu tenho notado que eu tenho ficado uma pessoa muito mais sociável, muito mais tranquila, e nunca mais briguei, nunca mais frequentei os lugares que eu frequentava, e tenho experimentado uma paz que eu não sentia há muito tempo. Mas como eu estou dizendo ao senhor, eu fui fazer a barba pela manhã, e olhando minha imagem ali no espelho, eu vi esse bigode, e eu fiquei olhando para ele, me veio à memória todo tipo de problema e sofrimento, e brigas e confusão, tanto que eu causei para mim, quanto eu causei para as outras pessoas. E eu resolvi tirar esse bigode. Porque eu via nele uma espécie de um símbolo de algo que me prendia a um passado que só trouxe dor e sofrimento. O pastor Lloyd agradeceu, abraçou esse irmão. E eu achei esse exemplo muito interessante, irmãos, porque ele mostra tipo de fortaleza mental que está lá no nosso subconsciente, que muitas vezes impede que a gente experimente o melhor de Deus. Pergunta que eu queria colocar no seu coração, e a gente terminaria esse vídeo agora com essa conclusão, né? Que aqui a Bíblia está dizendo que essas fortalezas precisam ser destruídas para que a gente possa começar a experimentar o melhor de Deus nas nossas vidas. É claro que isso é apenas um encontro inicial, mas vamos juntos nessa jornada. Mas fica a pergunta: qual é o bigode que você tem dentro de você? Está entendendo o que estou querendo dizer? Não estou falando de um bigode físico, mas sim, usando essa história, qual é o tipo de coisa que você tem, que você observa? É aquilo que o salmista fala lá no Salmo 139. Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau. Será que é aquele caminho mau, aquele padrão de conduta, aquele tipo de comportamento que tem impedido que Deus faça o melhor na sua vida? Que bigode escondido é esse? Que fortaleza é essa que precisa ser destruída? Então, irmãos, fica esse desafio, nós vamos estar trabalhando, viajando nisso.
Eu me lembro que no ano de 2019 nós pregamos em todos os cultos noturnos sobre a mente de Cristo, porque isso é um assunto extremamente importante. É a nossa mente que bloqueia a vontade de Deus para nossas vidas. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É isso aí, queridos. Esse foi uma abordagem inicial que eu queria estar com os irmãos. Vamos juntos falando e aprendendo na palavra de Deus como destruir essas fortalezas. Amém? Deus abençoe sua vida. Um ótimo dia para você, uma ótima semana. Um grande abraço. Amém.